Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46. Então, antes de ler, vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, é maravilhoso, ó Pai, que possamos estudar a Tua Palavra, conhecer-te, ó Pai, entender das maravilhas, das grandiosidades que o Senhor tem nos ensinado. E nessas duas parábolas tão pequenas, Pai, mensagens tão profundas, ó Pai, que o Senhor tem para nos ensinar, e eu te adoro por isso, eu te glorifico e peço que o Senhor venha nos ensinar. Que o Senhor venha fazer com que a Tua palavra seja clara, seja poderosa, ó Pai, seja verdade do Senhor para os nossos corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 até o versículo 46, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Então, esses dois textos, como nós já estudamos, falam a respeito do reino dos céus. E nós vimos na semana passada e também no culto de domingo que o reino dos céus é o governo de Deus, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é o governo de Deus, ou o governo de Cristo na vida dos cristãos. É diferente do reino absoluto de Deus sobre todas as coisas, que reina até sobre um fio de cabelo, sobre um pássaro, né? Deus é rei, soberano sobre todas essas coisas. Mas quando a Bíblia, em especial o Novo Testamento, fala sobre reino de Deus, o reino dos céus, o reino de Cristo, ou o reino dos últimos dias, ele está falando desse relacionamento de Deus com a sua igreja, onde ele é rei e nós somos o povo desse rei. Ele cuida da gente, ele direciona a nossa vida, ele nos protege, porque ele é o nosso rei. Não é? É um reino que já existe desde a vinda de Jesus Cristo, como nós vimos na semana passada, mas que vai se tornar pleno quando Jesus Cristo voltar. Nós podemos dizer que nós já pertencemos ao reino dos céus, nós já estamos nele, porque já podemos aproveitar daquilo que vai ter no céu, nós podemos aproveitar da comunhão com Deus, do cuidado dele, da provisão dele, da direção dele. Já estamos nos céus, mas não plenamente, porque falta muito ainda. Então, aqui o Senhor Jesus compara então esse reino dele mesmo nos nossos corações. Aí ele diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Nós vimos que isso era comum naqueles dias, não, quer dizer, não era comum no fato, no sentido de que você achava sempre, né? Mas era usual, né? Era possível você encontrar tesouros enterrados com mais frequência que você acharia hoje, né? Então, alguém enterrou um tesouro, provavelmente em tempos de guerra, escondeu ali para não ser roubado. O tempo passou, o proprietário desse tesouro esqueceu dele ou nunca mais voltou para sua terra, de repente morreu na guerra, alguma coisa assim. O terreno ficou lá, alguém comprou aquele terreno, um homem trabalhando na terra, revolve a terra e acha o terreno, o tesouro. Ele consegue reconhecer a grandiosidade do valor daquele tesouro e faz algo, e aí a ênfase da parábola, uma hipérbole, ele faz algo que ninguém faria naquela época, porque ele é capaz de vender tudo o que possuía para comprar aquele terreno, sendo que não era necessário. Ele não era obrigado a fazer isso naqueles dias. Se ele achou e não tinha dono, já era dele, né? E a segunda parábola de um comerciante
um atacadista de pérolas que acha uma pérola de valor extraordinário e ele novamente faz aquilo que ninguém faria. Um comerciante rico com muitos empreendimentos, com muitas pérolas, vende toda a sua fortuna para comprar uma única pérola, investe tudo que tem num único valor, né? Também uma hipérbole para mostrar como aquele homem conseguiu reconhecer o valor do seu achado, daquele tesouro que ele achou, a pérola de valor extraordinário. Então, já que nós já conhecemos, já estudamos a história da parábola e o que é o reino dos céus, né? A pergunta que a gente tem que tirar, que tem que fazer agora é: quais as lições ou quais as mensagens que nós podemos tirar destas parábolas? Na semana passada, eu terminei com essa pergunta: quais as lições que nós podemos tirar dessa parábola? Os irmãos responderam algumas. Quem pode me responder mais algumas? Qual lição a gente pode tirar dessas duas parábolas que falam a respeito do valor do reino dos céus? Eu disse na semana passada que eu tirei aqui 4 lições ou 4 verdades a respeito do reino dos céus. Quem quer abrir o microfone e falar o que já falou semana passada ou acrescentar mais? Uma delas, o senhor falou do valor do reino. Isso. Eu anotei aqui, abrir mão, né? A questão de abrir mão de outras coisas, né? Em favor desse tesouro. 2 coisas que eu anotei. Certo. E mais? As duas realmente eu disse 50% já, mas você pode tirar uma lição sua também, que seja própria. O senhor falou sobre que o reino também não está visível para todos, né? O chamado eficaz, ou eleição dos santos. Também em diferentes ocasiões o que o chamado acontece. E a gente pode também falar sobre a incompatibilidade dos valores do reino com os valores mundanos, que certamente, além de não ser compreensível e não estar acessível, sempre vai achar que é uma loucura. O mundo, o sistema, sempre acha que é uma loucura. Exatamente. Né? Os irmãos falaram dos pontos que eu queria, que eu coloquei, que eu já falei semana que vem, algumas outras coisas foram acrescentadas e a gente vai tratando dessas coisas também nesse estudo, né? Então, 4 lições, ou 4 ou mais, dependendo, a gente vai aumentando, né? 4 lições que essas duas parábolas nos traz a respeito do reino dos céus. E o primeiro, que é o mais evidente, o mais claro, é que o reino dos céus tem um valor muito grande. É a primeira coisa, né? Está claro nessas duas parábolas. Na primeira existe um tesouro, e todo tesouro é valioso, a gente entende isso, né? A segunda, existe uma pérola de grande valor, e a gente lembra que nós estudamos que as pérolas naquela época eram o que o diamante é para hoje, né? Era uma pedra, não sei se a gente pode chamar pérola de pedra, mas uma pedra de grande valor, pedra preciosíssima, né? E em ambas as parábolas, os que encontraram os tesouros venderam tudo o que tinham por causa dela. Então, são informações que o Senhor Jesus traz dentro da nossa capacidade de compreensão de valores, para ilustrar um valor que a nossa mente não consegue compreender. Né? Então a gente vai falar, no reino dos céus vale o valor de uma pérola? Não, ele não vale o valor de uma pérola, vale muito mais do que isso. É o valor de um tesouro? Não, é muito mais do que isso. Né? Então qual é o valor? Sabe, além do que a gente consegue compreender, e as parábolas elas existem com essa função, né, de trazer algo que seja mensurável, né, para que a gente possa tentar
compreender um pouco de algo que é imensurável, né? Então, Jesus usa isso para falar que o reino dos céus tem valor, e esse valor é muito grande. Isso está claro na mente de qualquer cristão, né? Se existe alguém que se diz cristão e que não concorda com o valor, que o reino dos céus tem um valor tão grande, é porque, na verdade, nunca foi cristão, né? Porque existem muitas pessoas na igreja que podem até dizer que, que concordam que o reino dos céus tem um valor tão alto, mas que, na verdade, não reconhecem esse valor, e isso é mostrado nas suas atitudes, né? Mas se alguém que se diz cristão não reconhece o valor extraordinário do reino dos céus, é porque, na verdade, nunca foi cristão, nunca se tornou um cristão, ou ainda não se tornou um cristão. E, Pastor, sim, pode falar. eu vejo, pastor, como quem eu vejo como um modelo disso para a gente é o apóstolo Paulo, que ele descreve, né? Que assim como ele encontrou aquele tesouro e teve aquele empenho, aquela dedicação e a valorização e toda essa intensidade para adquirir aquele tesouro, assim é o cristão. Ele, quando encontra a Cristo Jesus, então o empenho dele é tão grandioso, né, que, igual diz Paulo, ele tinha que nós vivemos nesse mundo, mas que o morrer para ele era lucro, ele é muito, imensamente melhor estar com Cristo. Então, esse empenho, essa dedicação, essa vontade de estar diante desse tesouro maior que é Jesus, é imensuravelmente o maior, né? Então, a nossa dedicação seria nesse empenho. Como eles tiveram para a compra desse tesouro, assim nós temos que ter com Jesus Cristo. Exatamente, Vânia. E usando o que você falou a respeito da palavra de Paulo, né, na verdade ele demonstra o valor que ele dá ao reino, que ele reconhece do reino, nos dois lados do que ele disse. Ele disse, para mim, o morrer é lucro, porque ele reconhece o valor do reino, mas disse também que o viver é Cristo, também reconhecendo o valor do reino, né? Então, o reino para o qual eu fui comprado pelo sangue de Cristo é tão valioso que, para mim, viver é viver para o meu rei e morrer é estar com o meu rei. Então isso resume minha vida resume no reino, né? Então, todo cristão reconhece isso. A gente vê no próprio fato de Paulo ter aberto mão de tudo, né? E Mateus fez isso, Pedro, então todos os discípulos, né? A gente vê um exemplo nessas figuras de pessoas que agiram como nós agimos. Porque se você não fez o mesmo que eles, significa que você nunca se converteu. Não, pastor, mas eu não abandonei minha casa. Não porque o Senhor não te pediu, porque eu tenho certeza que se Ele te pedisse, você teria saído de Alegre, teria abandonado o seu comércio, abandonado o seu trabalho, você teria ido, né? Eu espero que a sua resposta seja sim, não. Não apenas teria ido, como se Ele me chamar agora eu vou, né? Porque essa é a questão do cristão, né? Mas então, mesmo sendo uma questão pacífica, o reino dos céus tem um valor extraordinário, maior do que tudo, um valor sobretudo, né? Mesmo sendo isso um ponto pacífico e não tendo muito o que falar mais do que isso, mas eu queria aprofundar um pouquinho a respeito disso, que a gente não quer ficar na mesmice, no raso aqui nos nossos estudos, né? Então tá, nós sabemos que o reino dos céus tem um valor extraordinário. Pergunta para vocês responderem, para a gente responder junto, né? Por que o reino dos céus é tão valioso? Por quê? Qual o motivo dele ser tão valioso? Não importa se você acertar ou errar, a pergunta é para a gente pensar, porque a gente acostumou a ouvir na igreja
o pastor falando, o pastor Marcelo falou, antes dele o pastor Sérgio deve ter falado, antes dele o pastor Jonas deve ter falado, o pastor Darli deve ter falado, o pastor Isaías deve ter falado. A gente sempre ouviu os pastores falando que o reino dos céus é valioso. E a gente aprende isso. Mas por que é valioso? Se alguém te perguntar, você está falando que isso vale tanto, mas por que vale tanto? Qual o motivo disso valer tanto? Você precisa dar uma resposta da sua fé. Custou o Filho de Deus. Porque custou o sacrifício do Filho de Deus uma boa resposta. E mais, porque alguém vai perguntar, mas por que custou? Derramou seu sangue. Isso, ele derramou sangue. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Excelente. O que mais que você pode responder para essa pessoa? Eu quero saber por que você valoriza o reino. Por que você valoriza o reino, Daniel? Por que ele vale tanto? Pastor, a dona Laci tirou as palavras da minha boca. Essa dona Laci, né? Fica falando antes da gente. Eu creio porque Deus nos amou muito primeiro. Deus nos amou primeiro. Então, assim, ao fato dele nos amar tanto, ele entregou seu filho por nós. Então, o reino de Deus, na minha opinião, ele é amor, ele é justo, é fiel. Por isso que ele é importante, porque transforma as pessoas. E quando a gente realmente entende o que é o reino de Deus, e a gente passa a viver isso, a gente vê com olhos diferentes, com um sentido diferente. Quando nossos olhos espirituais passam a ser abertos, né, pela misericórdia de Deus, você passa a enxergar as coisas de maneira totalmente diferente da obra de Deus. Então, não é só ouvir um pastor falar, um missionário, você passa a enxergar e entender as coisas com mais profundidade. Então, acho que é isso. Pelo que você falou duas coisas aí, da natureza do reino e do poder do reino, né? Gleide Moretti, está me ouvindo? Gleide do Celina. Ei, pastor. Ei, Gleide. Por que o reino de Deus vale tanto, Gleide? O que você acha? Pastor, lembrando lá do início, né? O Senhor, Deus, ele construiu tudo para nós, né? Para que nós pudéssemos viver na terra, né? Em harmonia com todas as coisas. E houve o pecado, e nessa ruptura aí de Deus, né? Com o pecado, Deus, então, manda o seu filho. E quão dolorido foi para Deus mandar Jesus no nosso lugar. Então, esse amor de Deus por nós, ali, não tem preço. Então, é tão grande, é tão valioso esse amor, que Deus, eu acredito que Deus, né, ele se entristeceu em mandar Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar por tudo aquilo ali. Então, como Jesus passou por tudo aquilo ali, por quê? Por um valor que não tem preço. Um valor, assim, uma dor muito grande e um amor muito maior do que a dor. Porque se ele não nos amasse de uma maneira incalculável, ele não teria sentido a dor que ele sentiu. Amém. Então, para mim, o valor do reino é tão grande, igual como fala ali naquela primeira parábola, né? Na primeira, que quando o cara achou, o servo achou o tesouro, ele ficou transbordante de alegria. Exatamente. Né? Então, quem acha esse tesouro, quem acha a eternidade, né? Por pensar na eternidade, olha que alegria que vem no coração da gente. Um dia desse eu parei, estava vendo as transmissões desde o primeiro dia, aí eu me peguei nesse ponto, transbordante de alegria. Aí eu comecei a pensar assim, como que é a eternidade? Eu não consegui parar de rir. Eu fiquei feliz, sabe? Então, assim, aquele sentimento de
de uma paz, de uma alegria tão confortante, que tudo que passa aqui não é nada. Então, assim, é Deus, é amor. Então, eu acho que tudo isso aí se resume só nisso, amor. O amor Mais de nada. Deus. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Realmente, quando a gente vai falar sobre o valor do reino, a gente teria coisa para falar e falando, né? Muito tempo, não é? Porque, na verdade, quando a gente olha para o reino dos céus, nós vamos achar uma infinidade de coisas que fazem com que eles se tornem, que eles seja de fato algo de tamanho valor. Eu coloquei alguns aqui, e alguns dos irmãos já falaram. Primeiro, por que o reino dos céus é tão valioso, né? Vale tanto? Primeiro, porque ele é o reino de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ele é o reino que pertence a Deus. É o reino dele. Deus não possui nada que macule a grandeza da glória dele. Deus não possui nada que seja menor do que ele. Quer ver um exemplo disso? Quando Deus nos torna povo dele, o que ele faz? Ele nos santifica, entra num processo de santificação que vai terminar na glorificação, quando nós seremos glorificados segundo a glória do próprio Deus. Por quê? Porque Deus não possui nada que seja, que desmereça a glória dele próprio. Esse é o grande ato de amor de Deus que a Gleide falou, que a dona Laci falou, que o Daniel falou e outras pessoas falaram, né? De um Deus que não possui nada menor que a si mesmo, que tem uma glória menor do que a si mesmo, se sujeitarem, comprar para si, né? Criaturas pecadoras, criaturas que ele mesmo criou, mas que se revoltou contra ele lá em Adão e continua se revoltando, comprar essas pessoas com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e depois torná-los gloriosos para que possa definitivamente e eternamente pertencer a ele, né? Então isso não tem valor para mensurar isso, né? Então por que o reino dos céus vale tanto? Porque ele é reino de Deus. Tudo que pertence ao Senhor é grandioso. Tudo que pertence ao Senhor vale eternamente. Tudo que pertence ao Senhor tem um valor maior do que qualquer coisa que pertence a essa terra, do que qualquer coisa que pertence a mim e qualquer coisa que pertence a você. Se você for avaliar o valor de alguma coisa, você pergunta, isso aqui pertence a quem? Né? Isso aqui é algo que foi feito no reino dos céus ou é algo que foi feito por mim e pertence ao meu reino? Se pertence ao meu reino, o valor é nada. Se pertence ao reino dos céus, o valor é do tamanho dos céus, o valor é do tamanho do próprio Deus, porque pertence a ele. Então a primeira coisa é isso. Por que o reino dos céus vale tanto? Porque ele é o reino de Deus. Se alguém te perguntar por que vale tanto, você fala porque é de Deus. Você vai trocar o teu, vai perder, abrir mão do reino de Deus para possuir o seu próprio reino. Você está dizendo que aquilo que é seu vale mais do que aquilo que é dele, sabe? Então é uma questão que você coloca para a pessoa pensar: por que vale tanto? Porque é dele. E se Deus existe, e ele existe, e já que ele existe e ele é Deus, então tudo que pertence a ele vale mais do que o que pertence a mim. Então, por isso que para Abraão, mesmo que tenha sido difícil, não foi uma questão de dúvida abrir mão de Isaac. Primeiro, porque ele reconhecia que Isaac pertencia a Deus. Segundo, que se Isaac pertencia a ele, então a ordem de Deus, que é uma ordem de Deus, valia mais do que o filho que pertencia a ele. E terceiro, porque ele sabia que Deus ia honrar com a sua promessa e seu filho, mesmo que morresse, iria ser ressuscitado, porque ele sabia que ele era o descendente, né? Mas a questão é, por quê? Porque pertence a ele.
é o reino dele. E tudo que pertence a ele vale mais. O que vale mais? O seu tempo de oração, seu tempo com a palavra ou o seu almoço diário? Você precisa do almoço diário para sobreviver, não pode ficar sem ele, mas isso vale infinitamente menos do que vale o seu tempo com Deus, porque é o tempo de Deus. E tudo que pertence ao reino de Deus, o tempo que você tem com Deus, a palavra de Deus, a oração, a comunhão com Deus, o louvor a Deus, tudo que diz respeito ao reino de Deus tem valor eterno, porque é o valor do próprio Deus. Em segundo lugar, esse reino vale tanto assim, porque o Daniel até falou sobre isso, porque ele tem a natureza de Deus. Anda meio paralelo a esses dois pontos, né? Uma outra maneira de dizer a frase que eu disse agora há pouco: Deus não possui nada que seja menos rico que ele. Ou seja, o reino dos céus tem tanto valor quanto o próprio Deus tem. Por quê? Porque o reino dos céus é tão santo quanto Deus é. Ele é tão glorioso quanto Deus. Ele é tão poderoso quanto Deus. Ele é tão justo quanto Deus é. Ele é tão bom quanto Deus é. Por que nós somos salvos para o reino dos céus? Por causa do amor de Deus. Esse reino tem tanto amor quanto o próprio Deus, porque é o reino dele. Ele é tão santo quanto o próprio Deus, por isso não entra pecados nele. Ele é tão poderoso, o reino dos céus, o reino de Deus nos transforma, porque ele tem o poder de Deus, porque ele é o Deus agindo em nossas vidas. Ele tem o cuidado de Deus, porque é Deus cuidando das nossas vidas. Ele tem a mesma natureza de Deus. Quão santo são as coisas que você possui? Quão justos são as tuas coisas? Quão nobres são as tuas coisas? Se você puder avaliar a nobreza daquilo que te possui, ou das coisas que pertencem ao reino da terra, o reino dos homens, se você puder mensurar o valor dessa nobreza e comparar com o valor da nobreza de Deus, o que vale mais? A nobreza de Deus ou a nobreza desse mundo? A nobreza de Deus vale mais, se a santidade de Deus vale mais, se a bondade de Deus vale mais, se o poder de Deus vale mais, se tudo que Deus vale infinitamente mais do que tudo que nós somos, do que tudo que esse mundo do que tudo que a nossa carne do que o diabo se vale infinitamente mais, então o reino dos céus, que tem a mesma natureza de Deus, vale infinitamente mais. Em terceiro lugar, queridos, o reino dos céus vale tanto, porque o reino de Deus é a própria presença de Deus. Essa é a grande chave para você entender toda a obra de salvação, da criação e da salvação. Quando Deus fala a respeito das delícias do céu, quando Deus fala da terra que mana leite e mel, quando Deus criou o jardim do Éden, quando Deus for criar o novo céus e nova terra, tudo isso não está falando de nada mais do que da própria presença de Deus, da comunhão com Ele. Às vezes a gente olha para o jardim do Éden e diz, nossa, como aquele jardim deveria ser lindo, como ele era perfeito, não tinha sofrimento, não havia dor, todas as coisas funcionavam plenamente, não havia espinhos, não havia doença, o jardim do Éden era maravilhoso, mas não era o grande presente do jardim do Éden. A grande beleza, a grande riqueza do jardim do Éden era que aquele jardim era o jardim de Deus. O jardim onde Adão habitava com Deus. Onde Adão era cuidado por Deus, onde Adão era dirigido por Deus, onde Adão vivia os seus dias na presença do Senhor. Por isso que o jardim do Éden era extraordinário. Quando Deus prometeu no Antigo Testamento, da Israel, uma terra que iria manar leite e mel, e seria uma terra de delícias, uma terra principal entre todas as terras, não era terra. Não era terra. Era que aquela seria a terra de Deus. O lugar onde estaria a casa de Deus.
o lugar onde se cultuaria ao Senhor, o lugar onde Deus estava. Era simbólico, mas era isso que representava. Quando Jesus Cristo veio, morreu na cruz e disse: hoje está inaugurado o reino, ele está falando do nosso relacionamento com Deus, a presença de Deus entre nós e nós com Ele, Ele cuidando da gente. E quando a gente olha para frente e pensa a respeito dos céus, lá em Apocalipse, agora fugiu 21, se eu não me engano, 20 ou 21, fala que eis novos céus e nova terra, né? E fala assim, o Senhor habitou entre nós, tabernaculou conosco. Está falando da habitação do Senhor. E se você chegar no finalzinho do Apocalipse, você vai ver que no céu, naquela linguagem simbólica, ele disse: não existe santuário, porque o próprio Senhor é o santuário. Ou seja, nós não cultuaremos ao Senhor num lugar, nós cultuaremos nele, porque estaremos nele, viveremos nele eternamente. A grande bênção da salvação não é que nós fomos libertos do inferno. A grande bênção da salvação é que nós fomos reconciliados com Deus. E porque fomos reconciliados com Deus é que fomos livres do inferno. Então, por que o reino dos céus vale tanto? Porque o reino dos céus é a própria presença do Deus glorioso, poderoso, que já está conosco, já está em nós, ainda que não plenamente, mas já está. E como a Gleide disse agora há pouco, se você olha para isso hoje e você já fica extasiado, você olha para a eternidade e aí não dá vontade de parar de rir, de glorificar, de adorar o Senhor, porque se já está bom agora, como vai ser depois? Então o reino dos céus vale muito, porque é o reino dele, é o reino de Deus. Em segundo lugar, porque tem a natureza de Deus, é tão santo quanto Deus é. Em terceiro lugar, porque ele é a própria presença de Deus. Em quarto lugar, o reino dos céus vale tanto, porque o reino dos céus é tudo aquilo que Deus quer dar aos homens. É toda a bênção de Deus. O reino dos céus é o cumprimento de tudo que Deus prometeu para nós. O reino dos céus é a própria salvação, o reino dos céus é o próprio amor de Deus, é a própria justiça de Deus nas nossas vidas, é a cura das nossas enfermidades, o consolo dos nossos temores. Tudo que Deus faz por nós e Ele é em nós, tudo que Ele nos dá como presente dEle, como tesouro dEle, é o reino dos céus. O reino dos céus é toda a bênção que Deus tem para nós. Hoje, ainda que limitado, e especialmente e plenamente na eternidade. Porque ele vale tanto. Porque ele é tudo o que o Deus Todo-Poderoso, e o que o Deus Todo-Amoroso, e o que o Deus Todo-Justo, e o que Deus Todo-Misericordioso, e que o Deus Todo-Gracioso tem para dar para o seu povo, e de fato dá. Ele dá hoje o que cabe hoje, dará amanhã o que cabe amanhã, dará na eternidade o que cabe à eternidade. Mas o reino dos céus é tudo aquilo que Deus nos dá. Ele prometeu, está dando e nos dará. Em último lugar, dos pontos que eu destaquei aqui, é que o reino dos céus ele vale tanto também, porque ele é tudo que o homem precisa. A gente entende que aquilo que vale mais para nós é aquilo que nós mais precisamos. Não existe nada que o homem mais precise do que o próprio Deus. Se você está com sede, você troca uma comida, um prato de comida por um copo d'água. Se você estiver com fome, você prefere o prato de comida do que o copo d'água. Então as coisas mudam, né? A gente dá valor àquilo segundo também a nossa necessidade.
E se nós fôssemos capazes de entender o que é a morte eterna, o afastamento eterno de Deus, a banição eterna da sua presença e todo o sofrimento que advém de sermos banidos eternamente da presença do Senhor, nós reconheceríamos o valor da nossa necessidade, o quanto precisamos desse reino. E reconhecer o quanto precisamos desse reino nos daria então a noção do quanto esse reino vale para nós. Ele vale a nossa eternidade. É por isso que ele vale tanto. Só isso aqui, certo? É por isso que ele vale tanto. Em último lugar, porque o reino dos céus é um reino eterno. Qualquer coisa que o valor acabe, que tenha prazo final, não vale tanto. Mas aquilo que é eterno, vale eternamente. Então, o reino dos céus vale extraordinariamente, porque ele é o reino de Deus. Ele tem a natureza de Deus. Ele é a presença de Deus. Ele é tudo que Deus tem para nos dar. E ele é tudo aquilo que nós precisamos receber. Como é que a gente entende isto? Uma pergunta mais difícil. Se o reino dos céus vale tanto, quanto ele vale? Quanto que o reino dos céus vale? Quanto, Valnei? Você que chegou do trabalho agora, que vendeu não sei quantos caixão, não, plano de negócio. Quanto que vale o reino dos céus? Nós sabemos que ele é valioso, mas quanto que ele vale? Não tem preço, né, pastor? Não tem preço. Não tem preço. No sentido de que o preço é incalculável, não é? Claro. Incalculável. Né? A gente pode dar várias respostas a essa pergunta. O reino dos céus tem um preço incalculável. Nem todo o dinheiro do mundo poderia pagar. Né? Vale mais do que tudo. Todas essas são respostas corretas. Mas eu queria deixar 3 respostas aqui para a gente encerrar o estudo de hoje. Quanto vale o reino dos céus? Se alguém te perguntar, então, sugestão, 3 respostas para você dar para a pessoa. Quanto vale o reino dos céus? E a primeira resposta é: o reino dos céus vale muito mais do que você é capaz de pagar. Vale muito mais do que você é capaz de pagar. Mesmo que você vendesse tudo que você tem para adquirir o reino dos céus, você não seria capaz de adquirir. Concorda com isso? Se você concorda, aí a gente tem um probleminha. Porque na parábola fala que os homens venderam tudo que possuíam e compraram. E aí? Como que a gente resolve isso? Você não falou que isso é hipérbole? Exagero? É a de comparação, né? Quando a gente estuda sobre como interpretar uma parábola, a gente estuda lá que a gente precisa primeiro compreender qual é a mensagem central da parábola, a partir dessa mensagem central compreender os seus detalhes. Né? Se a gente não usa esse processo, a gente corre o risco de falar um absurdo, como, por exemplo, olhar para essa parábola e fala: se essas pessoas venderam tudo e compraram o reino dos céus, o que a gente precisa fazer? A gente precisa abrir mão de tudo para ter direito ao reino dos céus e comprá-lo. Né? E isso seria uma heresia. Né? Então, qual é a mensagem central dessa parábola? O que Jesus escreveu, contou essas parábolas para falar a respeito da capacidade do homem de comprar o reino dos céus? Basta a gente ler a parábola para entender que não. Ele não está tratando da capacidade que o homem tem de comprar o reino dos céus. Esse não é o tema da parábola. O tema, a mensagem central da parábola, não é a compra do reino, mas sim o valor incomparável desse reino.
Então, o que essas duas parábolas querem nos dizer não era que aqueles homens podiam comprar o reino, mas sim que o preço do reino valia toda a vida daquele homem. Não é que eles tinham capacidade de comprar, era que o reino dos céus era tão grande, valia tanto, que valia mais do que toda a vida daqueles homens. E não apenas todos os bens que eles possuíam, mas toda a vida que ele tinha. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre quanto vale o reino dos céus é: você não pode comprar o reino dos céus. Não pode. Ele vale mais do que você é capaz de pagar. Mesmo que você vendesse tudo que você tem. Mesmo que você trabalhasse o resto da vida por ele. Mesmo que você desse a sua vida inteira por esse reino, você não conseguiria pagá-lo. Esse reino não é comprado, você não é capaz de comprar esse reino com a sua religião. Não adianta, por mais religioso que seja, você não consegue comprar esse reino com a sua moralidade. Sendo uma pessoa santa, cumpridora dos deveres cristãos, ou da moralidade cristã, ou dos princípios éticos cristãos, você não é capaz de comprar com o seu dízimo, com a sua frequência nos cultos. Não é capaz. Nós já trabalhamos isso nas outras parábolas que nós já estudamos. O homem é pecador, banido eternamente do reino dos céus. Então, nada que o homem possa fazer é capaz de reverter isso. Então, não há nada que o homem possa fazer que cancele a sua culpa, que compre o seu perdão. Então, não há nada que o homem possa fazer para comprar ou adquirir o reino dos céus. Nós não vamos continuar falando sobre isso, que já tratamos sobre isso nas últimas parábolas. Mas a segunda coisa que a gente precisa saber a respeito do quanto vale o reino dos céus, e os irmãos já trataram, já falaram sobre isso, a dona Laci falou, o Daniel falou, a dona Laci falou antes do Daniel, não é? A Vânia também falou a respeito disso, né? O reino dos céus vale a vida do Filho de Deus. Quanto vale o reino dos céus? Ele vale mais do que você consegue pagar. Em segundo lugar, ele vale a vida do Filho de Deus. Nós já tratamos sobre isso também nas outras parábolas. Mas é bom lembrarmos que para que nós pudéssemos possuir o reino dos céus, o Senhor deu a vida do Senhor Jesus Cristo. E nada menor que a vida do Filho de Deus é suficiente para adquirir esse reino. Então, queridos, um preço tão grande só pode ser dado por algo do mesmo valor. O reino dos céus vale a vida do Filho de Deus. É tremendo isso, né? Um preço que nós não podemos pagar, mas que foi pago por nós, por graça, por nós não, para nós, por graça e misericórdia do Senhor. O que cabe ao homem é reconhecer esse valor, mas isso é assunto para mais para frente, né? E a terceira resposta para essa pergunta, quanto vale o reino dos céus? O reino dos céus tem um valor eterno. É um valor incorruptível. É um valor que não se desgasta. É um valor que não se deteriora. É um valor que não vai se perdendo com o tempo. Tudo o resto passará no universo. Tudo. Mas o valor da bênção do reino dos céus não pode diminuir e não vai diminuir eternamente. Falando sobre isso, John MacArthur Jr., ele diz o seguinte: o tesouro do reino dos céus inclui a salvação, o perdão, a alegria, o amor, a paz, a bondade, a santidade, a vida eterna. Ou seja, ele inclui literalmente tudo que é eterno. Tudo que é eterno é incluído no valor desse reino. Com isso, a gente tem um pequeno vislumbre do valor desse reino. Uma parca noção do quanto vale esse reino. Querido,
tudo o que o mundo considera valioso ou importante é nada comparado ao valor de se conhecer a Cristo e de se de se pertencer a esse reino. O apóstolo Paulo, que foi citado pela Vânia, ele disse o seguinte, lá em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por amor de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, Paulo disse, não vale nada. Lembra, no início do nosso estudo, e eu vou voltar nesse ponto no próximo estudo, da semana que vem, mas no primeiro estudo nós falamos a respeito de valores, e falamos que todos os valores são relativos, não é? Mas que existe um valor absoluto, pelo qual todo valor tem que ser mensurado. E esse valor absoluto é o reino dos céus. Ele não tem apenas um valor extremo. O valor do reino dos céus é um valor absoluto. O reino dos céus O reino dos céus não pode ser avaliado. O reino dos céus não pode ser medido. O reino dos céus não está sobre avaliação ou valorização ou valoração, no sentido, eu dou tanto por esse reino. Eu avalio esse reino no valor tal. Ele não está sob avaliação, e nem sob avaliação. O reino dos céus, ele é o valor absoluto. Ele é o que é. Assim como Deus é o que é. Porque o reino dos céus é o próprio Deus. É a própria manifestação de Deus em nós, na nossa vida, na vida do seu povo amado, do seu povo escolhido. Então, o valor dos céus é o valor absoluto. O que é o valor? O valor é o reino dos céus. É o próprio Deus. E desse valor, a partir dele, nós passamos a avaliar se alguma coisa vale ou não vale. Se é bom ou se é ruim. Se deve ou se não deve. Se é digno ou se não é digno. Se é desejável ou se não é desejável. Se vale muita coisa ou se não vale nada. Tudo isso é avaliado a partir do ponto de vista do reino dos céus. Amém, irmãos? No meu pensamento, nós íamos tratar hoje também sobre o fato desse reino não ser visto na superfície. Né? Nem todos conseguem perceber o valor desse reino. Mas isso vai ser assunto para a próxima semana. Ok? Alguma coisa para perguntar ou falar a respeito desse ponto específico? Alguma dúvida, alguma coisa para complementar? Se não, nós encerramos agora o nosso estudo. Lembrando os irmãos que domingo pela manhã, a nossa assembleia, 9 horas, não é 9h30, hein? 9 horas. O pastor atrasou essa semana, que coisa feia. Eu confundi o horário, para mim era 9h30. Eu estou ficando velho mesmo. Mas 9 horas. Então, não falte, faça o esforço de ir, comparecer à assembleia. Né? Você que pode, lógico, né? Aquele que não pode, que está contaminado ou suspeito, ou qualquer coisa assim, né? Quem pode, por favor, não falte, porque precisa de coro. Então, quem não puder, não vai. Então, todos que podem têm que estar presentes, ok? Vamos orar para encerrarmos o nosso estudo? Vou pedir para a Soninha. Soninha, ora para encerrarmos o nosso estudo hoje. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos, Senhor, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus,
de poder ouvir a tua palavra. Obrigada pelas bênçãos recebidas durante este dia, e que o Senhor possa estar abençoando durante o decorrer dessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando os aniversariantes, Senhor, de hoje, Joel e Joelson, e dando graças, Senhor, a eles, ó Pai, e as bênçãos vindas do Senhor. Obrigado por tudo, Pai, pelos participantes, Senhor, desse estudo, que nós possamos, ó Deus, entrar nos nossos corações essa palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite, Vera. Boa noite. Boa noite, Dona Laci. Boa noite, Beth. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão. Boa noite, Lelena. Boa noite, Cláudia. Domingo, se Deus quiser. Amém. Boa noite, Fernando. Boa noite, Daniel. Sueli. Boa noite, pastor. Boa noite, Valnei. Boa noite. Grava aí, pastor. Está gravando tudo. Ah, é? Obrigado.